Olá, como vão? Tudo bem? Estou aqui para fazer o comentário da aula 6 da disciplina em EAD, Geociências, Evolução, Paleontologia e Geologia. E vou comentar com vocês essa aula 6 que nos fala sobre o tempo geológico. Então, o tempo geológico é o modo pelo qual os longos períodos geológicos são medidos, são quantificados. E esse tempo geológico que nós vemos, né, ele obedece, uma coisa importante para nós sabermos, é a Terra, que tem 4,6 bilhões de anos, como nós vimos anteriormente. Como é que seria saber a idade de cada camada? Como é que chegou a essa idade? Como é que você sabe que uma rocha, né, a data dela? Então, no início, houve a necessidade de você datar, mas você não tinha como datar uma datação absoluta, ou seja, dizer que uma rocha foi formada há 500 milhões de anos e o fóssil que está preservado nela viveu há 500 milhões de anos. Não tinha condição disso. Tá? Então, no começo foi feita a chamada datação relativa, baseada no princípio que a camada, né, a superposição de camadas, do que tivesse por cima, a camada seria mais recente. E a camada mais profunda seria mais antiga. Isso lembrando que estudando áreas de rocha sedimentar, onde os sedimentos são superpostos em camadas. Em áreas magmáticas, né, de rochas ígneas, em áreas de rochas metamórficas, a datação só pode ser possível ser feita quando, ao longo do século XX, foi desenvolvido um processo nuclear em que você passou a poder datar com precisão a datação absoluta, ou seja, a rocha tem 1,2 bilhão de anos, tem 2 bilhões e 500 milhões de anos, e assim vai. Né? Mas o básico que nos interessa para a história da vida, né, começou antigo com a datação relativa. Por quê? A gente queria saber qual espécie era mais antiga do que outra. Assim, se você estudava rocha sedimentar e fóssil, só existe em rocha sedimentar. E rocha sedimentar é sobreposta em camadas. Você encontrava numa camada abaixo um determinado tipo de fóssil e achava outro tipo de fóssil na camada mais acima, significava, a princípio, que o fóssil que está na camada mais profunda é mais antigo do que o fóssil encontrado na camada B. Só que isso não é tão perfeito, né? Com os milhões de anos se passando, há algumas intercorrências que acabam não tornando isso tão fácil, como, por exemplo, as discordâncias. Quando você vai sequencialmente, em meio aquoso, principalmente, né? Você vai tendo camadas de sedimentos se superpondo umas às outras, chega num ponto que pode ocorrer uma discordância. O que é isso? É quando para de haver a deposição e por atividades tectônicas, aquela parte da crosta é soerguida. Então, o que estava dentro d'água no mar, ele, por exemplo, ele vai ser elevada e fica fora da superfície, fica, né, a céu aberto, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Começa o processo de erosão. Então fica muito tempo, né, tendo um processo de erosão, onde há o desgaste, né, há o intemperismo, há a erosão, e vai acumulando novos sedimentos. E mais tarde, em outro evento, há uma subsidência, um afundamento dessa área. Quando afunda, começa a ter, né, e inunda, começa a ter novas camadas de sedimento. Então você vai ter uma discordância que foi um tempo, e aí não se sabe qual o tempo, né, fica mais difícil de você ver, qual o tempo que houve erosão, onde não houve deposição, para depois retomar a deposição. Então, esse é um fator que acaba complicando, né, você fazer a datação relativa. Porque, né, um grande chute, aí, uma grande aproximação, você pode dizer que a cada 100 anos você tem enriquecimento de 1 centímetro de solo para depósito. Vamos dizer, né, uma média de 1 centímetro para 100 anos. Então, se você tem um pacote de rocha, sei lá, de 2, 3 mil metros, você pode estipular a idade.
Mas se você tiver esse tempo de discordância, esse tempo que parou de haver deposição e teve erosão, né, pode passar muito tempo para você fazer uma linha, né, de um raciocínio tão simplório e direto como esse, né, com as complicações da geologia. Então, essa discordância, né, significa que passou um tempo naturalmente, o tempo de ser erguido, não haver mais sedimentação, haver erosão pelas intempéries que tem, né, chuva, água, gelo, vento, e depois voltar a descer a subsidência e tornar a haver depósito. Né? Então, essas discordâncias são exemplos, né, que torna não tão simples essas correlações. E aqui ele tem um exemplo, né? No meio aquoso, nós temos as camadas superpondo, não perturbada. Não perturbada significa que elas não foram que elas não foram dobradas, que elas não foram fraturadas. Você tem A, B e C. Depois, o momento 2, né? Há um soerguimento, forças tectônicas como hiperogenia ou orogenia levanta esse pacote e aí começa o quê? Fica fora da água, aqui passa, está fora da água e começa a ter a erosão que tem aqui. Né? Depois, no terceiro tempo, a erosão vai começar a desgastar essa camada aqui de cima. Ela totalmente aqui no caso, né, ela foi erodida, essa primeira camada D, já começou a desgastar e a comer parte da camada C e deu essa irregularidade. Né? Agora, o que acontece? No momento 4, houve um movimento de subsidência, ou seja, desceu o pacote, e aí voltou a ter água e voltou a ter o quê? Enxurrada, rio, né? Passaram a levar novamente sedimentos. Então, formou outro pacote aqui por cima de rocha. Agora, esse aqui é discordância entre o C e o E, né? Não foi direto, como foi do B, do C, né? Tinha a camada de rocha B, um calcário, e uma rocha C, um folheiro, um argilito, por exemplo, né? Ele foi depositado assim na sequência. Não tem um tempo que se passou, né, parado daqui para aqui. Mas essa discordância que você encontra é um tempo significativo entre parar, né, ter sido depositado o C levantar, ser erodido e depois ser depositado ou começar a depositar. Né? Então, esse aqui é um exemplo típico quando você vê no pacote que você encontra, né, de rocha sedimentar não perturbada, vê que aqui está mais simples, não está dobrada, né, não está fraturada, você vê isso aqui como um exemplo, né, de discordância. E, naturalmente, quando você vai datar, né, aqui você tem o D, A, B, C, D. Se você encontra um fóssil aqui na camada A, ele vai ser mais antigo do que o fóssil que viveu aqui na camada B. Então, você pode dizer que esse animal que está aqui, por exemplo, o animal, né, que você encontrou um fóssil do animal que você encontrou na camada A, ele é mais antigo do que o D. A rocha A é mais antiga do que a rocha D. Né? Então, você passa a ter uma datação relativa. Você não sabe quantos anos que foram, milhares, milhões de anos, mas você sabe qual que é mais antiga, qual que é mais novo. Né? Isso é um sentido relativo. Aqui tem um exemplo, né, prático, aqui está um Grand Canyon. O Grand Canyon é uma formação que tem nos Estados Unidos, que tem uma grande área de deposição de sedimentos de camadas não perturbadas, ou seja, uma camada, né, onde houve uma deposição horizontal, você vê que não foi dobrada, então fica didático. Aqui aqui em cima é mais nova, o que tem aqui embaixo, né? Vai ser mais antiga e vai numa sequência. No Grand Canyon, a diferença de idade entre aqui e aqui passa de 600 milhões, né? Então é um lugar bem didático para você fazer. E o que estava aqui era rocha também, que foi erodido, né? Em particular, né, pelo Rio Colorado, no caso do Grand Canyon que tem aqui, e né, a situação de águas pluviais pela erodia. E aqui, você, embaixo dessa outra camada, você tem uma discordância. Só que a discordância dela é angular, tá vendo aqui? Aqui é essa camada que tem aqui plana, né, horizontal. E aqui tem a camada anterior que tem inclinada. É uma discordância angular. Aqui não é desenho isso aqui é um esquema. Olha como é que você vê direitinho aqui, né? As camadas angulares que você vê aqui o ômetro compara o tamanho, isso aqui é a rocha sedimentar, só que ela está inclinada. Né? Houve uma remobilização, mexeu essa camada de baixo. E depois, aqui em cima, passou a depositar o quê? Horizontalmente. Né?
Então, aqui é um exemplo de discordância que tem, né, angular. Isso aí é tipo do Grand Canyon. Então, os fósseis, né, vão contribuir para isso. Em particular, né, é importante as rochas sedimentares para a biologia, justamente por possuir fósseis e permitir você estudar a evolução da vida no planeta. Né? Então, a sucessão que tem, né, você acaba vendo, né, nessa sequência de fósseis, sendo que está mais acima, né, é mais recente e abaixo é mais antiga. E aí você compara essas sucessões, né, da fauna, pode ser da flora também, né, mas em particular utilizado para a fauna, e aí você faz a relação, né, determinar a idade relativa desses seres, qual que é mais antigo, qual que é mais novo. E aí passar a ter base para a teoria evolucionista, né, que diz que alguns animais acabam se diferenciando, né, e acaba surgindo outros a partir de um. Agora, no final do século XIX, que vai ver mais para frente aí em outras aulas, né, no final do século XIX, você já podia ter essa história geológica montada, que é essa daqui, que permanece válido até hoje. Né? É uma escala de tempo que divide em era geológica, período geológico e época geológica. E no século XX foi feito o estudo, né, da física nuclear para ver a datação absoluta. Aí você pega um fóssil, data o fóssil assim. Esse fóssil ele tem 318 milhões de anos, mais 5, menos 5 milhões. Né? É pelos isótopos de elementos radioativos que possui na rocha. Então, isso permitiu, mas mesmo antes de você ter a possibilidade de datar precisamente, né, absolutamente a idade, você já tinha a chamada história geológica baseada, né, em eras, baseada em períodos e baseada em época. Para a geologia, estudar a evolução, estudar a vida, tudo isso aqui é fundamental, tá certo? Para a biologia é fundamental. É a parte da geologia básica, né, os caras dos tempos geológicos, é fundamental para a biologia. Então, você divide aqui era paleozoica, que é vida, paleo, velho, zoica é vida. Vida velha, mesozoica, vida média, e cenozoica, vida nova. Lembrando que a vida média é domínio dos répteis. Os dinossauros, por exemplo, dominaram aqui, né, o máximo de evolução dos dinossauros foram os grandes répteis, né, os dinossauros aqui no período Jurássico. Daí a ideia do filme de Parque Jurássico, tá certo? Jurássico, então, é o período da era mesozoica que houve, né, o apogeu dos grandes répteis que tem. O Cenozoico é onde começam os mamíferos. Então, você tem o terciário, né, e o neógeno, que tem aqui, que é o antigo quaternário que tem. E, por sua vez, é subdividido em épocas que tem aqui. Né? E o Mesozoico e o Paleozoico também tem algumas épocas, alguns períodos que dividem em época. Mas, no caso, né, o geral, esse aqui. Então, você tem aqui no Cambriano, que vai surgir, né, os trilobitas, por exemplo, né, típico do Cambriano, uma explosão de vida aqui, em grande parte devido ao enriquecimento de oxigênio na atmosfera, evolui para cá, e aqui tem uma grande extinção de massa, provocado por grandes erupções vulcânicas que houveram onde é a Sibéria hoje. Então, foi aqui a chamada mãe de todas as extinções. 95% das espécies foram, né, sumiram. Então foi um evento tão grande que você encontra fóssil do Permiano e depois no Triássico você quase não encontra fóssil muito, 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 muito pequeno. Né? E aí vai ter a opulência dos répteis que tem aqui, estão vendo aqui, né? E depois aqui você a vida basicamente aquática, né? A vida terrestre começa aqui no Devoniano que tem, né? Aqui você tem o domínio dos amonitas que tem aqui, né? Você já começa a ter os anfíbios vão surgir aqui, e aí depois você vai ter aqui outra extinção em massa, que foi uma queda do meteoro, de um asteroide, de um cometa, né? Não se precisa bem, lá na Guatemala, né? No Golfo do México ali, e provocou a extinção de 65%, inclusive, dos grandes répteis. E continua tendo um réptil, mas não um grande réptil que tem. Foi abrupta a extinção. E aí vai criar novas condições abióticas ambientais que favoreceram
o desenvolvimento e o crescimento em quantidade e variedade dos mamíferos, que nessa época aqui, surgem mamíferos aqui, mas os mamíferos aqui eram muito simples, viviam pequenos, viviam em tocas, era tipo cuíca, esses ratos muito pequenos que tem, né? Era o tipo desses ancestrais mamíferos aqui. E aqui eles vão desenvolver, chegando, né, ao presente, né, um mamífero mais Ferrari que tem, mais desenvolvido que o homem que tem aqui, tá certo? Então aqui você vai ter esses animais da fauna moderna, você vê o surgimento dela por esse período especial aqui no final do terciário, né? E aqui no quaternário, quer dizer, nos últimos 15 milhões de anos. E o homem, né? Você põe aí o homem pronto, o Homo sapiens sapiens, você ele põe ele pronto aí com 120 mil anos, né? Então, é muito recente, né, a idade do homem. Comparado a um dinossauro, por exemplo, né, que ele vai surgir por aqui no Triássico, né, e vai ser extinto aqui no Cretáceo, que é 220, aqui é 70 milhões, né, com certeza o dinossauro ele viveu aqui na Terra uns 110 milhões aqui, né, por aqui. Então, quer dizer, 110 milhões, ele é um vencedor, ele está extinto, mas ele conseguiu permanecer no planeta 110 milhões. E o homem que, né, com boa vontade, 120 mil, né, quem garante que ele vai permanecer os milhões para o futuro? Né? Então, esse tipo de assunto, né, vocês viram que estamos trazendo mais próximo, né, do interesse da biologia, né, e sugiro, né, indico que independente de avaliação, de prova, o que for, que vocês aproveitem, né, a parte do livro e estudem, aprofundem o estudo desse assunto. Ok? Espero que tenha ajudado, né, para vocês poderem ler o livro, né, façam as questões com atenção, lembrando que as questões que estão lá para serem realizadas, né, são selecionadas lá, sorteadas para serem resolvidas, que são baseadas no livro, no capítulo do livro, né, naquela parte que tem no SAG, inclusive a parte das questões que tem lá, dos exercícios propostos que tem lá, para vocês verem. Tá certo? Bom estudo. Obrigado.